Vamos abrir a Bíblia em Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Podeis assentar, dando glória a Jesus. Irmãos, nós temos aqui, do versículo 5 ao versículo 11, eu até quero a atenção dos irmãos, porque não é um texto tão simples, porque um dos principais temas da doutrina cristã é profundamente trabalhada na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Nós já estudamos a partir das ministrações passadas que esta é uma das 4 epístolas que Paulo escreveu em sua primeira prisão provisional. Prisão também que nós consideramos, bíblica e historicamente, como prisão domiciliar, de onde o apóstolo Paulo tinha a supervisão e a assistência missionária de alguns indivíduos que faziam um trabalho de fornecer ao apóstolo Paulo relatório. O relatório deles fornecido a Paulo possibilitava ao apóstolo endereçar as epístolas na expectativa de que cada igreja pudesse ter o seu problema suprimido pela doutrina por Paulo estabelecida a partir da primeira prisão romana, a prisão domiciliar, onde ele escreve as epístolas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemón. Os queridos irmãos que auxiliaram o apóstolo São Paulo nesse processo foram os irmãos Tíquico, Aristarco, Marcos, Jesus, Demas, Epáfras, Arquipo, e também temos uma consideração profunda dos trabalhos que eram realizados por Tito e por Timóteo. Estes irmãos traziam acerca do cuidado que eles possuíam a Paulo uma relação de cada situação comportamental e doutrinária nas igrejas, e o apóstolo Paulo, a partir daquela informação, construía a sua epístola e fundamentava a sua doutrina. O capítulo 2, por exemplo, nós temos aqui alguns níveis da salvação de Deus, fornecida à raça humana a partir do sacrifício vicário, do sacrifício de Cristo, que vai ser observado aqui dos versículos 1 ao versículo de número 11, dos versículos 5 ao versículo de número 11, aonde nós vamos entender a partir deste texto um pouco de uma compreensão soteriológica, ou seja, estudarmos um pouco sobre a doutrina da salvação. É bem verdade que se nós
fôssemos fazer uma exposição sistemática de alguns temas doutrinários, nós mataríamos a frequência de uma igreja, principalmente porque nós temos dificuldades de prestarmos culto a Deus racional, onde a possibilidade que nos é facultada é a possibilidade de cerebrar, não de celebrar. O culto do entendimento, o culto da metanoia, da transformação mental e que se desemboca na transformação comportamental, não é um culto quisto, não é um culto prazeroso, porque pouco fala na cognição humana, no sentimento humano. Mas são estes níveis e esta estrutura de culto que fornece ao cristão subsídio e consubstância suficiente capaz de fazê-lo permanecer de pé em tempos de crise. É por isso que nós vamos apresentar aqui no verso 12, na parte A salvação recebida. No verso 12, a parte B, até o verso de número 13, a salvação desenvolvida. E no verso de número 14, 15 e 16, a salvação demonstrada. São alguns processos que nós precisamos compreender dentro da soteriologia e que são nos entregues pelo apóstolo Paulo hoje, como foi entregue pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos, na Europa, como também a própria igreja de Tessalônica, Anfípolis, Apolônia e Bereia tiveram parte relatorial desse tratado. A possibilidade que nós temos de compreender não só sobre a soteriologia cristã, a doutrina da salvação, mas um pouco da cristologia que é denunciada, flagrantemente percebida, dos versículos 5 ao versículo 11, onde nós temos o exemplo de Cristo, que é o nosso maior estímulo à obediência, principalmente porque a Bíblia nos mostra de forma muito categórica e clara que o processo de salvação desenvolvido por Deus e desembocado na figura de Cristo é exatamente a possibilidade que Deus encontrou na remissão da humanidade de fornecer um caminho de volta a Deus através de uma conexão com Cristo. Cristo é o mediador legítimo da possibilidade que qualquer indivíduo que o aceite possui de acessar a salvação de Deus em favor da humanidade por meio do caminho, da verdade e da vida. Então, a primeira expressão que nós temos é o exemplo de Cristo, que é o nosso maior estímulo de obediência. Aqui nesse texto, pastor Luiz, nós percebemos que Cristo nos traz o exemplo de humilhação como guia e de exaltação como encorajamento. Os versículos 5, 6 e 7 e 8, nós temos o processo do esvaziamento de Deus. Ele se esvazia de sua glória, portanto, ele adapta uma personificação humilhatória. E é interessante que a expressão humilhação, ela tem a mesma cognominação etimológica da expressão humildade, que é uma expressão que possui duas palavras que não são tão simples de serem compreendidas, principalmente que vêm de uma língua jurídica do latim, como, por exemplo, humiliare. A palavra humiliare, vindo do latim, significa humildade. Mas tanto a palavra humiliare como a palavra humilhação derivam de um radical, de uma raiz. E a raiz, na epistemologia ou na etimologia da palavra, ela tem um sentido mais profundo, porque é a ideia proposta pelo autor que origina a palavra quando desenvolve, dentro das suas muitas culturas gramaticais. Por exemplo, a expressão humilhação significa humus.
é o mesmo termo indicativo para humildade. Isso vem de um radical hebraico, grego. E a ideia de humus é terra. Então, quando qualquer um de nós exerce um papel de humildade, e humildade é aquele tipo de virtude que quando você descobre que tem, você perdeu. Ninguém que é humilde poderá acerca de si mesmo dizer, eu sou humilde. Inclusive, um dos meus livros que li sobre humildade, o autor, na primeira frase desenvolvida de forma, no prólogo, no preâmbulo, na contracapa do livro, ele diz, escrevo sobre humildade não por me considerar humilde, ponto e vírgula, eu não sou, ponto. Porque humildade é aquele tipo de virtude que o indivíduo tem, e se ele descobre possuir, ele já perdeu. A humildade precede honra. Humildade na igreja é uma das disciplinas comportamentais que mais é capaz de demonstrar a natureza de um Deus que se esgota, que se esvazia, que se esvai de sua divindade para se humanizar. Na verdade, evangelista Djalma, a proposta de todo mundo é se endeusar. É colocar o eu na frente do outro. Quando a proposta aqui é o outro na frente do eu. Mas quando o indivíduo é bem cristão, ele foge de qualquer possibilidade de se endeusar. Ele se esvazia. Porque humildade é a oportunidade que eu tenho, através de atitudes, de exibir no comportamento a atitude que Cristo exibiu em si mesmo. A Bíblia diz que tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Se você pegar, por exemplo, aqui os versículos de número 2, 3 e 4 do capítulo 2, você vai perceber que Paulo começa a trabalhar o assunto da unidade na igreja em duas perspectivas. Na primeira perspectiva, é na perspectiva horizontal. Ele fala, tenhais o mesmo sentimento, tenhais o mesmo amor, tenhais o mesmo pensamento. Como se não bastasse já ir a perspectiva horizontal for muita para nós, ele agora coloca a perspectiva do meu pensamento na vertical e ele piora a situação. Porque, na verdade, ele está tratando do capítulo 4 no capítulo 2. O capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses é uma construção introdutória e analgésica de um problema que decorreu na igreja a partir de uma discussão entre duas pessoas importantes na igreja, Evódia e Síntique. Só que Paulo, para tratar do caos provocado por essas duas mulheres que disputavam facciosamente na igreja, ele começa a fazer um trabalho introdutório de analgesia. O caso de Evódia e de Síntique prejudica tanto a igreja de Filipos e há tanta infecção facciosa que Paulo não pode entrar no capítulo 4, no capítulo 2. Para entrar no capítulo 4, ele precisa pisar de degrau em degrau, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para então fazer uma cirurgia e arrancar o pensamento contencioso e faccioso da igreja. Para fazer isso, ele está dizendo não a Evódia e a Síntique, mas dizendo a Evódia, a Síntique, a Epafrodito, a Epáfras, a Arquipo, a Demas, a Jesus, a ele mesmo, a Lucas, a Timóteo e a Tinto, que o meu pensamento precisa ser o seu e o seu pensamento precisa ser o meu. Inclusive a palavra que ele usa para escrever isso, Letícia, é a mesma cognominação do grego que Aristóteles usa para expressar uma amizade tão profunda de dois corpos que possuem só uma alma. Isso é total e completamente absurdo. É absurda a ideia de que você e eu, sendo dois corpos, possuamos uma alma. A alma gêmea já é demais para a nossa compreensão,
Mas quando Aristóteles usa a cognominação dessa palavra para repetir uma amizade tão profunda, não é dois corpos que se fundem no casamento, por exemplo, se tornam um. É dois corpos que são movidos por uma alma, ou seja, o meu sentimento é o seu sentimento, o meu pensamento é o seu pensamento, a minha disposição comportamental é a sua disposição comportamental, ainda que sobre o que eu faço você não entenda, e sobre o que você faz eu não seja capaz de entender. Não é sobre você e nem sobre mim, é sobre o reino de Deus. Então, nos 3 primeiros versos, a partir do versículo 5, ele mostra a humilhação como guia. A humilhação é o guia do meu comportamento. Se a humilhação é o guia do meu comportamento, eu nunca vou ser contencioso na igreja. Eu nunca me levantarei contra qualquer tipo de sistema, ainda que grande parte das cláusulas pétreas dele eu não concorde. Mas eu não estou aqui para fazer uma revolução doutrinária e comportamental. Eu estou aqui para tentar, assim como você, servir a um Deus que está acima de qualquer tipo de sistema. E aqui, no final, ele mostra a exaltação que nos encoraja. Se a humilhação me guia, a exaltação me encoraja. É a capacidade que Paulo tem de me fornecer, através da atitude de Cristo, a seguinte voga: assim como Cristo se humilhou, esvaziando-se da sua deidade, se humanizando, e ele foi glorificado por causa disso, vocês que conseguem administrar o vosso eu e orgulho, e se tornam humildes e tenham comportamentos característicos de humilhação, pode ter certeza, todo aquele que é humilhado será exaltado. Pode dar glória, é difícil, hoje não é fácil. A segunda característica é a doutrina tem propósitos práticos. O apóstolo Paulo nunca trabalhou, pastor Silvio, doutrina sem prática, e nem prática sem doutrina. Porque doutrina na igreja, sem prática, o que é doutrina prática? Eu, por exemplo, estou aqui fazendo um discurso argumentativo. Eu não estou me valendo aqui de sofismas, mas estou me valendo de uma argumentação para justificar os propósitos com os quais o apóstolo Paulo trabalhou os temas. Mas qual que é a ideia do pastor? É que eu consiga conectar a razoabilidade da administração do meu sermão à sua vida. E todas as vezes que você aplica uma doutrina na sua vida, você consegue, a partir da vida que você vive, denunciar a doutrina que você escuta. Porque Paulo não divorcia a doutrina de prática. Não adianta nada eu entender dos teoremas, das vogas, dos fulcros, das implicações, dos auspícios doutrinários, se tudo aquilo que eu entendo acerca de doutrina não funciona de forma prática e aplicativa na minha Bíblia, na minha vida. Por isso que toda a pregação consiste em 3 verbos: ler, explicar e aplicar. Quando leio, eu exponho. Quando exponho, eu explico. Ao explicar, eu preciso aplicar. Se eu não aplico aquilo que eu explico, você não consegue desdobrar o entendimento que você adquiriu em vida. Portanto, a doutrina que eu prego não é capaz de se tornar prática na sua vida. Não é sobre o que você escuta aqui. É a partir do que você escuta aqui, como você vive lá. Então ele vai apresentar essa ideia de argumentação e aplicação. É preciso conectar doutrina à vida. A terceira característica desse texto: a obediência é ultra circunstancial. Obediência é ultra circunstancial, sendo ou não sendo. Veja que o apóstolo Paulo faz essa proposta, e a proposta que ele faz de vida para a igreja de Filipos é a proposta tomada por base o autoesvaziamento da deidade de Cristo ao se humanizar.
e se fazer semelhante à forma de homem. Por isso que eu separei aqui algumas palavras. Por exemplo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, um sentimento. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, uma decisão. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, humilhação. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, e obediente até a morte, morte de cruz, sacrifício. Agora vem a parte boa. Para que o nome de Jesus se dobre, aqui começa o processo soteriológico, no discurso de Paulo a Filipos, no capítulo 2. Para que, através disso, todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Resultado. Então nós temos aqui algumas palavras que são importantes, eu não vou me ater nelas, porque eu quero falar de salvação, mas você tem sentimento, porque toda e qualquer transformação do corpo, viu, Carlos? Toda e qualquer transformação no seu corpo precisa ser uma transformação decorrente de uma metanoia. Você nunca, absolutamente nunca, desenvolverá qualquer nível de mudança comportamental se não começar aqui, meu querido. Então, para que tudo isso se desembocasse, nós temos um sentimento que é a sede da inteligência cognitiva, voluntária ou involuntária do corpo, que é a alma. Você tem uma outra palavra, decisão. A decisão, ela decorre de um sentimento. E é interessante porque nós temos uma característica relaxada de fazermos o que gostamos, em vez de fazermos o que precisamos. Por exemplo, todos nós sabemos que a nossa vida de amanhã é determinada pela rotina do agora. Eu não posso garantir o meu amanhã se eu não desenvolvo uma rotina que justifique para mim mesmo que eu estou construindo hoje o meu amanhã. As pessoas querem que o seu amanhã muda, mas o amanhã de ninguém mudará se primeiro hoje não mudar. Então nós temos um sentimento, uma decisão, uma humilhação, um sacrifício. Depois o resultado. O que o Presley quer? O resultado primeiro. Isso é uma atitude minha e sua, de desnudarmos, desdobrarmos, desenvolvermos, com um foco no resultado. Pastor, é errado focarmos no resultado? Não. Todas as vezes que Deus anuncia um projeto, Ele mostra com o projeto o resultado. Para dizer a verdade, Deus mostra para alguém que Ele quer chamar o resultado. Ele não mostra o processo. Porque se Ele mostrar o processo com o resultado, você abandona o resultado por causa do processo. Qual é o processo aqui? Sentimento, decisão, humilhação e sacrifício. E ele não pegou um exemplo fulcro. Ele pegou um exemplo, desculpe a expressão fulcro é central. Ele não pegou um exemplo singular, comum, cotidiano, esdrúxulo. Ele pegou o exemplo de Cristo. Ele justifica isso aqui, para que o nome de Jesus se dobre, todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aqui é o final cinematográfico de um filme hollywoodiano, mas aqui não é filme, aqui é história real. E abraçar esse tipo de resultado para nós é, consequentemente e obviamente, termos a capacidade de lidarmos com algumas coisas importantes, como sentimento para fazer, decisão para agir, capacidade para suportar humilhação e resignação suficiente para lidar com sacrifício. Aí depois que você pisa nesses 4 degraus, sentimento, decisão, humilhação, sacrifício, você atinge o último degrau, que é o degrau da glorificação. É o resultado. Você pode dizer glória a Deus?
Aí ele mostra para nós sobre a salvação. E veja bem, queridos. Não tem tema mais difícil. 2 temas são difíceis na Bíblia. 2 temas. Todos os temas sistemáticos são difíceis. A harmádia, por exemplo. O problema do pecado. A origem do mal. Inclusive, não existem explicações favoráveis contra o problema do mal. O problema do mal é, de fato, um problema. Por exemplo, se Deus é bom, por que ele não acaba com o mal? Isso é o que você escuta de um ateu. Deus é bom, aí você fala, não, Deus não é bom. Deus é totalmente bom, ele é unibenevolente. Mas se Deus é unibenevolente, ele não é todo-poderoso. Por quê? Porque um Deus que é totalmente bom, ele não destrói o mal por um único motivo. Ele deve não ter o poder para fazê-lo. Não, ele tem o poder. Não, então tudo bem. Então, se Deus tem o poder para destruir o mal e ele não destrói, é porque ele não é totalmente bom. E aí ele te embaraça, o professor te embaraça com isso. E aí você pensa, não, tudo bem, o professor vai dizer para você, tudo bem, eu até entendo que Deus é totalmente bom e tem todo o poder para destruir o mal, mas ele não destrói por um motivo. Qual o professor? Ele não sabe onde o mal está, portanto, ele não é onisciente. Sai dessa. São problemas que você precisa desnudar na Escritura. Um outro problema é a cristologia. O problema da cristologia foi um problema discutido até 325. 3 séculos de entendimento cristão. Por exemplo, o mundo teria se tornado o cristianismo ter-se-ia tornado ariano se não fosse por causa de Atanásio, o anão negro. Atanásio foi excomungado por imperadores que eram favoráveis à postura do presbítero Ário de Alexandria por pelo menos 4 vezes. O que o arianismo determinava? Que havia uma espécie de demiurgo, um Deus bom, um Deus mau. Um Deus mau no Antigo Testamento, um Deus bom no Novo Testamento. E que Jesus não pode ter vindo na forma humana, porque ele não pode ser mau em si. Portanto, eles rejeitavam o nascimento virginal de Cristo. A discussão sobre a cristologia foi uma discussão que durou 4 séculos na história do cristianismo. Outra discussão é a soteriologia. Até hoje ninguém entende ela. Até hoje há uma rivalidade entre arminianos e calvinistas com relação à posição soteriológica. De um problema que foi desenvolvido no Sínodo de Dort. Foi uma reunião para poder discutir essa pauta. Dos pontos que são centrais. Eu não vou entrar porque nós não vamos fazer isso. Mas aqui nesse texto eu tenho algumas coisas importantes que eu quero falar para vocês. Por exemplo, a salvação recebida. Está aqui, ó. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. É interessante isso aqui. Você sabia que a lealdade ela pode ser provada na ausência? Ela nunca será provada na presença. A lealdade de um obreiro para seu pastor não é uma lealdade presencial. Ela é uma lealdade modular. Ela é fora da presença. A lealdade de um marido à esposa não é com a esposa, é afastado dela. A lealdade da esposa ao marido não é com o marido, é afastado dele. A lealdade, por exemplo, da Eliane em relação ao Alex é muito mais medida na loja que ela trabalha só, e a do Alex quando ele viaja, do que propriamente quando eles estão aí assim. Assim sou eu, assim é todos nós. A lealdade dos obreiros, lá da congregação do pastor Luiz a ele, do Alex a ele, do Silvio a ele, do Roberto a ele, não é lealdade presencial, porque essa todo mundo tem. Paulo está dizendo, eu quero que vocês me obedeçam, fora da minha presença, assim como me obedeciam, quando eu estava com vocês.
Isso é cristianismo. Aí ele vai falar aqui alguns pontos sobre a salvação. Primeiro, não é uma conquista humana. Repita comigo, irmão. Salvação não é uma conquista humana. Porque se for uma conquista humana, evangelista Djalma, a salvação é meritória. E se a salvação é meritória, então os méritos precisam ser distribuídos. Por exemplo, você provavelmente, Djalma, tem mais mérito do que eu. Então a salvação para você é melhor do que para mim. A salvação não pode ser uma conquista humana, mas um presente de Deus. Qual é a palavra que identifica teologicamente isso? Justificação. Deus não precisa me ver vivendo para me salvar. Porque se Deus tivesse que me ver vivendo para me salvar, tenha certeza que Deus não me salvaria. Logo, eu lembro da Adriana dando aula aqui de escola dominical sobre justificação e predestinação. E a justificação é uma agulha no sutil veneno da justiça própria. Nossa, eu sou salvo porque eu sou totalmente bom. Hoje eu atendi alguém aqui na igreja, junto com o Amós, que carrega esse tipo de fulcro. Ninguém é salvo porque faz assistência social. Ninguém é salvo porque é bom. Ninguém é salvo porque dá donativos. Ninguém é salvo porque distribui riqueza com pobres. Nós somos salvos por causa do que Deus fez, não por causa de quem nós somos. Segunda verdade aqui, a salvação não é um prêmio de esforço humano. Não é um prêmio de esforço humano. Eu não sou salvo porque fui premiado. A partir de uma vida de muito labor e sofrimento. A salvação não é um prêmio. Porque se a salvação for uma premiação, e toda e qualquer premiação parte do pressuposto do comportamento ou do desenvolvimento do premiado. Então, como não existem níveis de salvação lá na glorificação, não é sobre eu, nem sobre você, não é sobre o que nós fazemos, é sobre uma obra que Deus fez e outra, uma obra insubstituível, uma obra irrepetível e uma obra que tem validade eterna. Ele morreu pelos nossos pecados e por isso nós somos salvos. Terceira característica, repita comigo, a salvação é nossa. Tanto é que ele fala que, aqui nós vamos falar mais para frente, desenvolvei a vossa salvação. E eu escrevi algo aqui, mas depois eu vou voltar a falar sobre isso. Não a possuímos, ou seja, a salvação, depois que a desenvolvemos. A desenvolvemos porque exatamente a possuímos. Repita comigo, salvação recebida. Pastor, mas eu não entendi o que o senhor falou sobre não a possuímos depois que a desenvolvemos. A desenvolvemos porque exatamente possuímos. Porque a salvação que ela é recebida, ela também precisa ser desenvolvida. E desenvolvida como? A salvação desenvolvida é a salvação que me mostra que eu fui salvo com respeito à justificação, estou sendo salvo com respeito à santificação e serei salvo com respeito à glorificação. Logo, a salvação é um desdobramento existencial dentro da soteriologia que se desemboca nos três pilares dela: justificação, santificação e glorificação. Não disse que é complicado isso aqui? Bom, pastor, então, se a salvação é uma obra de Deus, sim. Então não depende do senhor, não, nem de mim, né? Graças a Deus, não depende de nós. Então tá tranquilo, hein, pastor? Tá tranquilo. Porque não depende do que o Djalma faz, depende do que Deus fez, então tá tranquilo? Não está tranquilo. Por quê? Porque, irmã Daniela, a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Salvação não é o resultado de um esforço,
nem é o resultado de uma parceria, como, por exemplo, foi ensinado pelos sinergistas. É uma situação monérgica. Não é sobre o que eu faço com Deus, e nem sobre o que Deus faz comigo. É sobre o que Deus fez em favor de mim, a despeito de mim e apesar de mim. Mas a soberania de Deus em relação a esse tema não anula a minha responsabilidade. Aí aqui ele começa a caminhar no texto. E nós vamos ir terminando aqui, ó. Primeira palavra, tremor e temor. Olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A posse do desenvolvimento da salvação produz reverência e não relaxamento. Pastor, então já que eu sou salvo, vou tomar uma cachaça? Eu sou salvo, eu vou então ter 2, 3, 4 mulheres? Pastor, mas o senhor disse que não é sobre o que eu faço, é sobre o que Deus fez. E não é a despeito do que fazemos, é sobre o que Deus fez, e isso é irrepetível, incomparável, inviolável e eterno. Sim, mas a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Quando a Bíblia manda que o Isaac desenvolva a salvação com temor e com tremor, é as atitudes que ele fornece como sendo capazes de denunciar a fé que ele estima ou que ele diz professar, precisam ser carregadas de sobriedade comportamental. Temor e tremor. Você não assiste todo o programa de televisão. Você não assiste toda a minissérie. Você não assiste, você não frequenta todo tipo de ambiente. Você não põe em xeque, em dúvida. Você não põe para voltar por motivo 12 o cheque da sua existência por causa de comportamentos descabidos, indevidos. Talvez nem seja por conta da sua própria consciência, mas por causa da consciência frágil daqueles que te observam. Não ponha um testemunho santo de Deus em xeque a partir de um comportamento descabido, porque a soberania de Deus não anula a sua responsabilidade. É temor e tremor. Segunda palavra, para caminharmos rápido, desenvolvei. Vamos falar isso no 3? 1, 2, 3. Desenvolvei. A salvação é um esforço contínuo. Eu temo peremptoriamente, olha a palavra que eu estou usando, que alguém que não frequente a igreja, entre 1 ou 2 vezes por semana, está longínquamente de conhecer ao Senhor. E nós temos uma fala errada, eu tenho essa fala errada, todos nós temos, a igreja sou eu. Quem já falou isso, diga amém. É uma fala errada. Por quê? Porque a igreja não é eu e nem você. A igreja somos nós. O que eu sou? Um membro. Fora do corpo, amputado. Morre! O membro só se torna membro quando ele está articulado na estrutura coletiva da igreja. Não existe desigrejado. Tem um bando de à toa, telólogos no YouTube. Eu não tenho coragem de falar que eu tenho teologia. Eu fiz 3 cursos de teologia. Eu não tenho coragem de falar que sou teólogo. Aí tem um bando de gente que faz um curso à distância e se auto-intitula teólogos na igreja. E fica favorecendo algumas práticas desigrejadas na igreja. O indivíduo que não quer vir, se relacionar, manifestar a comunhão que sente em relação a Deus, ressoada a partir do relacionamento que ele tem em relação ao outrem, ele nunca foi cristão. Ser cristão é suportar pisadas, suportar... Não foi o exemplo que eu falei de Cristo ao se esvaziar da sua deidade e se humanizar vestindo-se de homem e sendo reconhecido na figura humana? Para que uma humilhação? Na estrutura. Você já leu Homero, a Odisseia? Já leram as estruturas dos pagãos? O único Deus, porque isso aqui não é mitologia, isso aqui é vida e prática, mas o único Deus na história das literaturas, sejam elas mitológicas e da verdade, que pisou no chão, foi Jesus Cristo.
Ele esvaziou da sua glória para vir aqui morrer por você, andar por você, sofrer por você. Quando você fala, eu sinto fome, ele sabe o que é que você sente. Aí eu não quero suportar o meu irmão que me humilha, o meu irmão que pisa no meu pé. Vai ter gente pisando no seu pé todo o tempo. Mas você fora da igreja é um membro amputado. Dentro dela pode até ser um membro sofrido, judiado, humilhado, mas permaneça conectado a juntas e medulas, porque tem sangue da glória de Deus correndo dentro da tua alma. E aqui todos nós erramos e erramos todos os dias. Nós nos maltratamos e nos ferimos todos os dias, mas é melhor aprender a lidar com os nossos espinhos do que se isolar e morrer por esfriamento. Nós estamos aqui para aprender a viver em comunhão e glorificar a partir do meu e do teu relacionamento a comunhão que nós temos com aquele que vive e reina para todo sempre. Uma pessoa que conhece a Cristo não substitui uma programação dominical. Só se ela for obrigada a fazê-lo. Ela não negocia o dia dela se assentar na igreja. Eu sei que a programação de uma igreja é difícil. É segunda, é terça, tem os ensaios, tem quinta. Mas o que você está fazendo, Pastor Roberto, é se habituar com a atmosfera, a partir de uma linguagem cronos de existência, mas que lá na glória será eterna, de tempo em tempo, geração a geração, de eternidade a eternidade, todos nós na presença daquele que vive e que reina para todo sempre. Eu nunca me acostumarei com a glória de lá, se eu não me acostumar com essa relação daqui. E relacionamento cristão é demonstração de culto e de misericórdia. Não podemos relaxar espiritualmente. Existem coisas que são inegociáveis. Repita comigo, Deus efetua. De novo, 1, 2, 3... Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua. O desejo da salvação é obra de Deus em nós. É uma disposição implantada na nossa alma, como uma proposta de mudança, que é o termo metanoia. Deus efetua, Deus age. Deus não pode fazer com que o Isaac, Deus não pode fazer com que o Presley, o Presley não pode fazer com que Presley ore. Presley não pode fazer com que Presley leia. Presley não pode fazer com que Presley jejuma. Deus é quem faz estas coisas por nós. Deus põe a semente na pessoa, o desejo de conhecê-lo, e nós não o conhecemos. Eu, por exemplo, tantas implicações e demandas do cotidiano administrativo sufocam a nossa espiritualidade, perturbam a nossa alma. Que às vezes você tem que se afastar, se isolar. Uma tarefa difícil, um dos maiores inimigos da espiritualidade é a própria ativação ministerial. As contas, os assistenciamentos, as demandas, as implicações administrativas, da gestão do processo, que dificulta esse tipo de contato que Deus quer fazer. Mas diz a Bíblia aqui que Deus efetua. Ele coloca uma disposição íntima, provocando dentro da alma humana, para que essa pessoa possa mudar. Sabe qual que é a palavra grega para isso aqui, pastor Alex? Energia. Eu não posso nunca colocar essa transmissão para funcionar se eu não conectar essa câmera à energia. Meu irmão, você tem que se conectar com Deus, custe o que custar. Doa quem doer.
Pague o preço que você pagar. Você tem que colocar a sua vida e dizer: eu não negocio a minha espiritualidade. Eu não negocio a minha comunhão naquela igreja. Eu não negocio a capacidade de perdoar e de amar os meus irmãos. Eu não negocio a despeito dos problemas que eu sinto e que eu vivo naquela igreja. Mas eu estarei ali para bendizer, para glorificar e para enaltecer o nome daquele. Levante a sua mão e dê o seu maior glória para Jesus. Deus efetua quanto realizar. Vamos falar isso no 3, quanto realizar. 1, 2, 3. A continuação do processo da salvação também é obra de Deus. A regeneração é obra de Deus e a santificação também. O que é regeneração? Você vê que tem aqui um prefixo, aqui, que dá a ideia de fazer novamente, ou revestir. Regeneração é devolver a estrutura orgânica, funcional, prática, objetiva, curada, sã, novamente. A regeneração. Regeneração é uma palavra que é muito fácil de você compreender como sinonímica à regeneração, é a palavra conversão. Alguém que converte um estilo, um aspecto, uma fala, uma roupa, uma vida. A sua vida precisa denunciar, a partir de uma transformação, a regeneração que você sofreu aqui dentro. Deus é que faz isso quanto realizar. Olha aqui, vamos só ler, porque eu queria ir para baixo, eu quero terminar esse assunto aqui hoje. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Em último lugar, a obra da salvação é o resultado da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é o quê, querido? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Tudo que Deus está fazendo por você, querido, é bom, é agradável, é perfeito. Pode não te satisfazer a priori na sua estrutura carnal, mas pode ter certeza, vai te colocar de pé diante da glória daquele que vive, que reina para todos sempre. Você pode dizer glória a Deus? Então, a salvação recebida, a salvação desenvolvida e a salvação demonstrada, versículo 14, para terminar aqui. Fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Eu vi o comentário do pastor Hernandes com relação a esse. Interessante que ele fala o seguinte: você tem 2 filhos, e você fala para um filho, faça, e ele faz voluntária e alegremente. E você fala para o outro indivíduo, faça, ele não faz. E você fala, faça, ele não faz. E você pega um cinto e fala, faça. Por exemplo, o OM tem um filho, chama Cauã. Cauã desobedece, o OM pega o cinto. A partir da ameaça que o pai faz ao filho, o filho vai obedecer. Mas ele obedece estética. Não obedece abstratamente. Porque o desejo que ele tem ao fazer não é de ter feito. Ele fez por ameaça. Vocês entendem isso? Diga amém. Quando Paulo fala assim, fazei tudo. Fazer o que, irmãos? Fazer o que, irmãos? Sem murmuração e nem contenda. Não basta fazer, é preciso fazer bem. Eu na porta de novo, tu não serviu. De novo essa roupa, tu não serviu. De novo esse hino, tu não serviu. De novo essa situação. De novo o banheiro, tu não serviu. Água de novo, tu não serviu. Culto de novo, tu não serve. Por que você faz para não perder a gravata? Para não perder o prestígio diaconal? Você não quer perder. O que você não quer perder? Se você faz por não querer perder o título que você tem, a primazia, não valeu! Uma proposta doce que o Senhor coloca na nossa alma. E que nós pecamos, irmãos, tanto nisso. Ele diz, você recebeu a salvação? Eu recebi, Paulo. Não foi por causa de você, não. Se fosse por causa de mim, eu não teria recebido. Você está desenvolvendo a salvação? Estou tentando, Paulo. Mas eu preciso ver isso. Como? Através da salvação demonstrada. Aí ele começa aqui.
Só que são 12. Eu não vou voltar nesse assunto. Mas eu queria ler. Pode ser? Diga amém. A salvação é demonstrada através de relacionamentos transformados. Esse é o primeiro ponto. A salvação é demonstrada através de relacionamentos transformados. Fazei tudo sem murmuração e nem contenda. Uma igreja onde qualquer pauta é motivo de briga, mostra caracteristicamente que a salvação pode até ter sido recebida, pode até ter sido desenvolvida, mas ela não é demonstrada. Aí eu pus 2 motivos. Quantos motivos, irmãos? Porque ela está distante do propósito de Deus. O que está distante do propósito de Deus? Uma salvação que não é demonstrada com atitudes. Segundo motivo, porque essa atitude obstaculiza, a causa de Cristo entre os descrentes por meio do testemunho. Essa igreja aí que briga por causa de tudo, eu não dou conta. Essa casa aí que é o inferno, não dou conta. Se eu não demonstro a minha salvação, Djalma, aonde eu trabalho, onde eu compro, onde eu vivo, eu crio um obstáculo ao descrente acerca da fé que eu digo possuir. Ele nunca vai vir à igreja a partir de um convite meu. Eu nunca vou conseguir atingir a alma dele, se eu crio a partir do meu exemplo um obstáculo. Inclusive no livro ele colocou que muitas igrejas se dividem muito mais por questões de contenda e de facção, ou seja, disputas por proeminência e relacionamento, do que por problemas heréticos e doutrinários. Por exemplo, se eu começar a falar doutrina aqui, tu pega a tua Bíblia, filho, tu capa o rato, tu some da minha frente, porque eu sou um homem satânico, e ninguém é mais perigoso aqui de você do que eu estou com isso aqui na mão. Tem autoridade retórica, semântica, para convencer, porque a nossa estrutura é analfa de pai e beta de mãe. Então é fácil, a partir de palavras, eu te lubridiar. Tudo que eu prego, você tem que pegar e ler na sua casa. Porque eu posso errar, qualquer um dos meus companheiros podem errar. Agora, por que ele erra? Porque ele é um herético ou porque ele errou? Porque ele errou, então permaneça aqui. Porque errar, todo mundo erra. Agora, heresia, coisa errada, safadeza, bajulação e mentira na igreja. Aí tu pega a tua Bíblia e vai-se embora. Mas enquanto cair néctar da glória, maná que vem da presença de Deus, Bíblia Sagrada foi exposta nesse púlpito. Pise em quem pisar em você. Doa o que doer, permanecer aqui. Fique aqui para ser alimentado com palavras que produzem vida e vida eterna. A salvação é demonstrada através de uma conduta irrepreensível, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. A salvação é demonstrada através de uma conduta irrepreensível. Qual de nós aqui somos irrepreensíveis? Praticamente, eu mesmo erro com você, e erro todas as horas. Eu mesmo sou alguém que fala de relacionamento conjugal, falo das dificuldades de relacionamento. Eu mesmo prego sobre razoabilidade emocional, integridade emocional, inteligência emocional. Mas todos nós somos assim, frágeis. Agora você erra todo dia. Você erra segunda cedo, segunda de tarde, segunda de manhã. Eu maltrato minha esposa segunda cedo, segunda de tarde, segunda de manhã, terça cedo, terça cedo. Aí não tem transformação, meu filho. Você maltratar sua esposa, 1 dia, 2 dias, 3 dias no mês, é muito, né? 3 dias no mês, ficar 3 dias sem dormir com a mulher, é coisa horrível. É coisa, mas não toda hora você está caindo nisso, rapaz. Toda hora você descontrola, toda hora você xinga, toda hora você briga. Pastor, mas é normal? Sim, é normal, eu também faço. Mas não é todo dia que você tem que dar asa à sua carne. Carne é bicho perigoso, tem que ficar debaixo, escravizado do poder da palavra, da regeneração, da santificação. Porque Deus vai salvar todos nós assim. A salvação é demonstrada através de uma conduta irrepreensível. Os crentes precisam ser irrepreensíveis. Não podemos, sabe qual é a ideia de irrepreensível aqui no grego? Abrir a brecha, abrir o flanco. É uma ideia de milícia, éder.
É uma ideia de milícia, de guerra bélica. Você abre o flanco, você vai ser golpeado, meu irmão. Vocês abrem demais, sabe? Eu fico vendo, eu quase não vejo redes sociais. Eu entro naquele trem lá e boto aqueles vídeos lá, porque eu estou pondo para ver se ajuda a divulgar os trabalhos da igreja. Eu vou falar para você, acho que eu nunca fiz 10 vezes isso aqui, ó. Que eu sei que aquilo é uma droga. Aquilo é uma droga, aquilo dopa você. Já tem clínica de recuperação. Se você quiser internar, nós procuramos saber aonde que é. Viciado! Aquilo libera dopamina na gente. Libera no meu corpo. No meu corpo, não no seu corpo. É no meu, é no seu, é em todos nós. Aquilo foi desenvolvido para isso. Aquilo não é sobre o que é certo. Aquilo é sobre o que dá certo. Você sabia, eu posto um Reels no Instagram. Eu preciso cativar a mente viciada do indivíduo que me assiste em até 3 segundos. Eu não consigo. Aí ele passa. O algoritmo do Instagram, Evangelista OM, descobre que o meu conteúdo não é bom, porque não chamou atenção. Mas se eu tenho um corpinho esbelto e estou lá mostrando as tonificações dos meus bíceps, aí funciona. Por isso que as irmãs estão gravando, né? Fica. Aí. É assim, sabe? Eu queria ter tempo, 2 cultos, em terminar isso aqui. Aquele negócio de você fazer assim, chama feed infinito. Aquilo ali, ó, ele provoca em você a sensação de um viciado em jogo no cassino de Las Vegas. Tanto é que o gesto é o mesmo, aquele que você faz na máquina. Eu estou falando de ciência, gente. Foi desenvolvido para produzir. Aí você olha uma coisa, eu vou fazer. Eu para usar cocaína e tacar, foi aquele trem no meu, não é o nome daquele trem. Pó Royal. Pastor. Assim, e preze, tem aqui, naquele colégio lá daqui, ó, quando eu morei aqui em 1993, ali naquele lado onde tem, eu vou fechar isso, rapaz, subo aqui. Aquele onde tem, como é o nome daquele colégio lá, onde tem aqueles toca violão, toca não sei o quê, lá no bairro Brasil. Eu estudei naquele trem lá. Aí levaram eu para o recreio lá, um saco desse tamanho, o idiota, o burro, o estúpido, um saco desse tamanho como é o nome? Aquele saco antigamente, os pão vinham num saco de papel, não era assim? Cheio, e eu achando que era, rapaz, aí botou um canudo desse tamanho, pode puxar aí, preso, que você vai ficar doido. Eu estou falando que eu nunca prestei para poder fazer essas coisas. Diga amém, irmãos. Semana que vem a gente volta aqui, que são aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dá para falar semana que vem, tá bom? Já recolheu ofertas?